Tudo nesse mundo precisa de evolução, você concorda? Pois é, essa é uma das poucas peças que eu ainda tenho do início do Ateliê Michele Moisés, na primeira exposição que eu fiz há muitos anos atrás. E eu tive uma ideia de fazer uma versão atualizada desse mesmo prato, ou seja, como que eu faria esse prato hoje? Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Eu comecei riscando a cenoura, aí eu fiz o risco à mão livre, mas como vocês puderam ver na cena anterior, eu estava me baseando numa imagem que eu tirei lá no Google de uma cenoura comum, mas é uma cenoura bem característica, né? Ela tinha a luz, ela tinha a sombra, ela tinha a folhagem dela, aquela cenoura bem característica. Eu adoro cenoura e adoro rabanete também para pintar. Eu acho que são dois legumes lindos que a gente pode fazer, porque eles são coloridos, eles são divertidos ao mesmo tempo. Então, são dois legumes que eu gosto demais de pintar. E aí eu comecei fazendo o esboço da cenoura, uma referência mesmo. Toda vez que eu faço o risco, é mais uma referência. Quando eu começo a pintar a cenoura, eu começo a fazer pinceladas transversais, porque aí eu já vou dando a textura exata da cenoura. Vocês verão daqui a pouco que esse tipo de pincelada, tanto para a cenoura quanto para o rabanete, ela deixa a cenoura perfeita, exatamente como ela é. Então aqui são pinceladas simples, transversais, e eu vou até o final da cenoura, passando as pinceladas. E vocês vejam também que eu viro o prato de vez em quando, e eu viro exatamente para facilitar a pincelada naquele sentido. Então, da esquerda para a direita, eu tenho muita facilidade. Quando eu faço a outra pincelada, eu já viro o prato e puxo de cima para baixo. Nesse momento aí, eu já estou tirando a luz. Eu limpei o pincel e estou tirando a luz do lado esquerdo da cenoura, da esquerda para a direita. Agora eu já peguei um pincel um pouco mais carregado de tinta para dar uma visão, como se eu estivesse vendo um pouquinho de cima. Então ali agora eu fiz a parte posterior da cenoura. E agora com o pincel bem limpo, chato, eu venho fazendo cortes transversais na tinta para que eu dê aqueles rasgos que a cenoura tem originalmente. Então, são aqueles rasgos transversais também. Toda a textura da cenoura ela é assim, né? Ela é transversal. Então, eu tenho que ir dando essa ideia. Então, vocês já vejam que do lado direito ela tá um pouco mais escura já, como se aqui tivesse a sombra. E do lado esquerdo já tá a luz com os rasgos bem definidos. Agora, eu comecei o talo da cenoura com uma tinta verde clara. E aí, eu fui puxando, aí eu já coloco um pouco mais de verde cromo. E aí eu começo as folhinhas. São pinceladas bem simples, bem soltas. Aí eu já estou usando um pincel de filete, um pincel liner. É um liner um pouco maior, porque eu quero que ele se abra. Então existe o liner desde o 000 até o 1, 2. Esse aí provavelmente era um liner número 2. E aí eu fui puxando as folhas com verde amarelado, um verde bem claro. Agora eu já começo a colocar um pouquinho do verde cromo, sobrepondo, né, sobre o verde claro. E aí eu vou simplesmente preenchendo para dar aquela ideia de sobreposição de folhas. E como vocês podem observar, ao fundo do prato eu já havia feito umas listras para fazer o xadrez, porque essa é uma versão atual daquele prato que eu mostrei no início do vídeo. Então, para que eu já tenha uma referência da imagem geral do prato, eu já deixei mais ou menos esboçado o xadrez que eu faria posteriormente. Mas eu vou ter que refazê-lo depois. Então, aí, agora eu já tô colocando um verde bem mais escuro, um black green. A cenoura ficou pronta, aí ela já tá queimada, porque eu já tô passando o algodão ali por cima das folhas. Então, ela já tá queimada e eu tô fazendo uma borda. Nessa borda, eu decidi colocar pequenos ramos de hortênsias,
pequenos buquezinhos de hortênsias. E aí eu vou usar 3 azuis, um azul claro, um azul médio, um azul mais escuro, e vou fazendo as pinceladinhas que não são, como vocês podem ver, são pinceladas muito soltas. Mas se eu aglomero as pinceladas e vou sobrepondo os tons, eu acabo dando uma ideia de buquê de hortênsia sem ter que elaborar demais a flor, né? Porque isso foi um prato pintado muito rapidinho. Foi um prato que eu postei no ano passado e eu fui postando dia a dia as etapas do processo. E agora eu editei esse vídeo aqui com o processo na íntegra. Então aqui vai ficar muito melhor de visualizar, porque vocês vão poder ver o processo todinho. Aqui eu já tô colocando algumas folhinhas da hortênsia para dar um colorido. O prato já foi queimado 2 vezes, primeiro com a cenoura e agora com as hortênsias. A barra de hortênsia está toda pronta. Agora eu vou riscar novamente o prato, tanto a barra quanto o xadrez do fundo. Eu estou centralizando agora o prato no torno. Primeira etapa, né, de qualquer risco é centralizar o prato no torno. E agora eu já estou xadrezando. Primeiro de forma horizontal e depois eu virei com a régua de forma vertical. Vocês vejam que eu não meço muito as coisas, eu vou muito no olho. Para quem for muito detalhista, meça direitinho as listras para que fique tudo certinho. E aí eu tô mostrando de novo o prato antigo, que tinha umas pinceladas bem rústicas. Esse prato já tá bem mais elaborado. Agora eu começo as pinceladas do fundo. E se vocês quiserem uma indicação maravilhosa de um pincel para fazer essa pincelada, é o 4416, número 20 da Condor. Eu utilizei esse pincel outro dia e eu fiquei absolutamente encantada com a leveza do pincel e com a textura da pincelada que ele dá. Então, realmente é um pincel que eu indico muito fortemente, porque eu realmente, ao pintar, eu fiquei encantada com o pincel. Esse aí é um pincel importado que eu tava usando, mas se você precisar de um pincel para fazer esse tipo de pincelada aí bonita, lisa, pode usar esse pincel da Condor, porque ele é muito bom. Agora eu já tô fazendo a limpeza da parte que sai um pouco do quadrado para acertar todos os quadrados do meu xadrez. Aqui agora eu vou fazer uma limitação com um tom de turquesa, porque eu quero fazer uma barra, o fundo da minha barra das hortênsias, eu resolvi fazer com o turquesa. Então aqui eu uso um pincel chanfrado só para limitar o tamanho dessa barra. O meu xadrez ainda não estava queimado, aí o pincel chanfrado, tá vendo? É uma chanfra um pouco mais longa. É como se fosse um liner, só que de um pincel chanfrado. E aqui eu já começo a passar o fundo esmeralda ou turquesa no barrado das hortênsias. E aí, depois que eu passar, eu vou esbater essa parte e depois eu tenho que voltar limpando as hortênsias, porque ao esbater e ao pincelar, eu acabo tampando um pouco o azulado das hortênsias e das folhas. Então, depois que eu fizer isso, depois que eu fizer o esbatido, eu tenho que voltar fazendo a limpeza. Aí eu vou começar a esbater a peça. Às vezes, gente, ao filmar, eu não, como a câmera está em cima da minha cabeça, eu não vejo exatamente como que está saindo a imagem. Então, nem sempre ela fica exatamente no quadrante da câmera. Mas aqui tá dando para ver direitinho. E aí eu faço esbatido sobre as hortênsias. E agora eu vou fazer a limpeza das hortênsias. Aí elas já estão limpas. Passei com o dedo um friso amarelo e o prato ficou pronto. E depois vocês vão observar na próxima imagem que eu fiz alguns poás no centro da hortênsia com esmalte amarelo, não é com sobresmalte, com esmalte amarelo. E no contorno do prato eu fiz a mesma coisa com esmalte rosa. E agora você não deixe de deixar para mim seu like se você gostou e seu comentário. Um beijo para todo mundo!